Vamos adentrar aqui as questões da reforma trabalhista. Nós já temos alguns julgados sobre a reforma. Nós vimos aí que o Tribunal Superior do Trabalho provavelmente vai criar uma instrução normativa. E essa instrução normativa provavelmente aí vai disciplinar como os juízes devem caminhar, devem decidir. Porque a impressão que se teve nos primeiros dias, nos primeiros meses da reforma trabalhista, é que houve um caos total. Havia aí juízes aplicando as regras processuais aos processos pendentes na integralidade, inclusive no tocante a honorários sucumbenciais advocatícios, nos honorários periciais. Haviam juízes que estavam aplicando o direito material, inclusive eu ouvi casos de magistrados que aplicaram o direito material. E eu ouvi também casos de magistrados que na primeira semana da entrada em vigor extinguiu todos os processos pendentes, todos os processos que teriam sido distribuídos anteriores à reforma trabalhista, à entrada em vigor da lei, qual seja o dia 11 de novembro de 2017. Então, houve aí um verdadeiro caos. Parece-me que o TST está querendo criar uma manobra para evitar esse tipo de problema. Em São Paulo, que é uma cidade maior, é um município maior, existem advogados com listas do Excel, com as informações de todas as varas, e dentro dessas informações tem lá as especificidades de cada uma, e tem um detalhamento no sentido de se aquele magistrado aplica ou não a reforma, se aplica aos processos pendentes ou não, se não aplica de jeito nenhum, se entende que a reforma trabalhista ela é inconstitucional. Então foi um verdadeiro caos, pessoal, um verdadeiro caos. Eu mais uma vez saliento que os processos pendentes não podem sofrer as alterações decorrentes aí da reforma trabalhista. Óbvio que não são todos os pontos da reforma no que tange ao direito processual. Mas, por exemplo, os honorários sucumbenciais, se o juiz aplica a processo pendente, viola, no primeiro momento, a segurança jurídica, que está entabulado no artigo 5º da Constituição, sem prejuízo o princípio da causalidade. A parte, quando da distribuição da ação antes da reforma trabalhista, não pôde avaliar os riscos desse processo. Imagine, se eles pudessem avaliar os riscos lá, talvez eles não fariam certos pedidos sob o prisma aí da sucumbência, né? Que isso é o que tem deixado as pessoas bem reticentes e com um certo receio de distribuir certas ações. Mas, no mesmo sentido, desculpe, nós temos, além da violação do artigo 5º, caput, nós temos também a violação do princípio da causalidade e, sem prejuízo, artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que diz que ninguém terá privado da sua liberdade e nem sofrerá com a indisponibilidade dos seus bens sem o devido processo legal. Não houve devido processo legal para depois chegar ao processo pendente, chegar ao processo que teve audiência agora esse ano, ter aí a aplicação dos honorários sucumbenciais, tá? Eu defendo essa ideia, defendo essa tese, parece-me que o TST está caminhando nesse sentido. Tudo que for processo anterior à reforma, aplica-se regra antiga, principalmente no tocante aí aos honorários sucumbenciais, que tem direito patrimonial no meio, né, envolvido. Agora, as outras situações, prazos em dias úteis, depósito recursal, valores, redução do depósito recursal para certas entidades, tudo isso daí eu penso que não causa prejuízo a nenhuma das partes, mas algumas outras situações sim causam prejuízo e é necessário que o magistrado pondere, tá certo? Infelizmente nem todos os magistrados estão pensando dessa forma. Alguns magistrados até estão fugindo um pouco aí da regra constitucional, desrespeitando abruptamente a Constituição Federal, óbvio que é um entendimento dele, mas nós, como advogados, como operadores do direito, nós podemos sim fazer as nossas críticas. E são críticas muito importantes aí para a segurança jurídica, que é um princípio que deve ser tratado com a maior dimensão possível. Perfeito?